Olá, gente. Eu sou Maria Helena, sou mais uma residente do campus João Pessoa, do IFPB, e eu atuo lá em Valentina, na escola CPDAC. E hoje nós vamos trazer mais uma revisão, dando continuidade, e traremos para vocês revisão do segundo ano, dando início com estequiometria, propriamente os cálculos estequiométricos, tá certo? Parte 1. Então, o que é cálculos estequiométricos? É usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e de produtos que serão obtidos em uma reação química. Toda reação química ela começa com os reagentes e ela vai dar produtos, tá certo? Os reagentes é sempre da onde parte a flechinha. Então, temos que essa seja uma flechinha e ela parte dos reagentes. A ponta da flechinha sempre aponta para os produtos. Produto sempre vai ser o final. A reação terminou, então o que ela deu é o produto. Então, nos cálculos estequiométricos, o que é que nós temos? Quantidade de matéria, que é esse N pequenininho aqui, ó. O número de moléculas ou de fórmulas unitárias. O que são as fórmulas unitárias? Elas são ditas dessa forma quando elas estão referenciando os íons. Então, nesse caso, eu separei o cloreto de sódio. Então, eu vou ter Na mais Cl-. Nesse caso, como eles são íons, eles possuem carga positiva e negativa, então eu me referencio a eles como fórmulas unitárias. E eu represento por esse N grandão aqui, ó. N é igual, e essa é uma constante, tá? 6,022 vezes 10 elevado a 23. E esse N pequenininho é a quantidade de matéria. Então, qualquer número que eu tiver relacionado à quantidade de matéria, eu tenho que colocar nessa fórmula pequenininha e multiplicar os valores. Outro ponto, equação balanceada. Sempre, quando forem fazer qualquer cálculo, olhem primeiro se a equação está balanceada. Se eu tenho 20 mols de água de um lado, eu vou ter que ter 20 mols de água do outro. Como é que aquilo se perdeu? Como é que eu aumentei? Não pode. Eu tenho que ter algo de um lado, algo do outro, na mesma equipariedade. Igual. Então tem que ser igualzinho. Se eu tiver 1 quilo de arroz de um lado, eu tenho que ter 1 quilo de arroz do outro. Não pode se perder, não pode se ganhar nada ali. Também temos no cálculo estequiométricos que 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou unitárias, como eu falei, né? Quando for usado os íons. 1 mol também é igual a massa molar em gramas por mol. E 1 mol é igual também a 22,4 litros na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. Essa CNTP nós usamos ela no Brasil, tá certo? Então, pode ser que em outros lugares fora do Brasil mudem essas condições normais. Aqui nós vamos ter uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês o que é a quantidade de matéria, número de moléculas, massa, volume para gases e os volumes nas condições normais. Nós vamos usar essa equação como parâmetro, então ela vai ser generalizada nessa aula, tá bom? O etanol ou álcool etílico, o oxigênio, gás carbônico e água. Então aqui, ó, tá vendo? Esse 1, esse 3, esse 2, esse 3, eles são chamados de mol. E eles sempre vêm na frente para designar a quantidade do composto que eu vou ter. É o mesmo que eu disser, vou comprar maçãs. Aí alguém chega e diz, tu comprou quantas maçãs? Eu comprei 5 maçãs. Então, se a gente trouxesse para química, aí seria 5 mols de maçãs. Porque são 5 vezes. É relacionado à quantidade e quantas vezes aqui está se repetindo. O número de moléculas. O N pequenininho lá, vocês se lembram? Pronto. Esse N aqui é igual à quantidade de matéria. Tá vendo que aqui é 1? Então aqui também tem que ser 1. Vezes o 6 vezes 10 a 23, que é o número de moléculas, ou quando íons, fórmulas unitárias. Aqui também tem o 3, que representa os 3 mols de oxigênio, gás oxigênio. O 2 é a quantidade de matéria referente ao gás carbônico. E aqui o 3 referente à água. Volume para gases. Eu tenho 1 volume de etanol, 3 volumes de gás oxigênio,
2 volumes de gás carbônico e 3 volumes de água. O volume na CNTP, ou seja, nas condições normais, o etanol é líquido, 3 vezes o gás oxigênio, ou seja, 3 vezes 22,4 litros. O gás carbônico, tá vendo como é gás? 2 vezes 22,4 litros. E como a gente encontra água nas condições normais de temperatura, em líquido também. Aí você diz, tá, isso eu trago para onde no meu cotidiano? Vamos lá. Nós estamos fazendo um bolo, preparando um bolo lá de chocolate com recheio de qualquer coisa. Aí vocês dizem, Helena, onde é que aí tem a estequiometria? Não tem. Tem. Porque para nós prepararmos um bolo, nós precisamos ter ovo, manteiga, farinha. Precisamos ter isso. E o que seriam isso? Seriam os ingredientes, que quando nós trazemos para a química, são os reagentes. Na culinária, nós temos lá o produto final, que é um bolo perfeito, e na química, os produtos. Então, isso é estequiometria. Se vocês colocarem um número maior, por exemplo, se eu tenho que botar nesse bolo 3 ovos, eu digo, não, eu vou botar 5. O que vai acontecer com esse bolo? Ele pode solar, ficar muito fofo, não ficar bom, ficar troncho, né? Não sair nas conformidades que nós queríamos. Então, estequiometria serve para isso, para balancear e uma coisa sair o máximo de perfeição possível. E qual as relações que nós temos, né? Basicamente, eu vou trazer 3 relações para vocês hoje, que são as relações entre quantidade de matéria e as outras eu vou explicando a seguir. Então, qual a quantidade de matéria de álcool etílico, o etanol, que é 1 mol de C2H6O no estado líquido, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Tá, se eu tenho 1 mol disso, de etanol, eu preciso de 3 mols de gás oxigênio, dando 12 mols de gás carbônico mais 3 mols de água. Só que ele quer diretamente o quê? O álcool etílico com gás carbônico. Então, eu vou perder tempo com oxigênio? Não. Eu vou perder tempo calculando alguma coisa com água? Não. Eu vou direto pegar o valor da matéria, da quantidade de matéria para calcular em mols do etanol e do gás carbônico. Ó, 1 mol de álcool etílico ou etanol é igual a 2 mols de CO2. Então, ele quer 12 mols de gás carbônico reagindo para dar quantos mols de álcool etílico. Então, vamos lá. O X, aqui, ele vai passar para cá, para o 2, multiplicando. E o 12 vai multiplicar 1. Então, 2x é igual a 1 vezes 12 mol. X é igual a 12 vezes o 1 e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 2, 6. X é igual a 6 mols de álcool etílico. Então, eu vou precisar de 6 mols de álcool etílico para reagir e fornecer 12 mols de gás carbônico. É tanto que aqui nós podemos ver o seguinte, que aqui tem 1 para 2. Então, se aqui tem que ser 12, teria que ser a metade, porque é 1 para 2. Então, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 2, 2. Aqui nós trazemos o quê? A relação entre as massas, que vai ser o quê? Massa com massa. Então, qual é a massa de O2 em gramas necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol, que é o que a gente vem falando, né? O álcool etílico. Então, aqui ele quer diretamente o álcool etílico com o gás oxigênio. Então, qual é a massa molar do álcool etílico? 46 gramas. Isso a gente vai na tabela periódica e soma o valor de carbono, da massa do carbono, da massa do hidrogênio, da massa do oxigênio. E aqui é 3 vezes a massa do oxigênio, que é 32 gramas. Então, a gente multiplica esses valores e acha o valor de x. 1 vezes 46, 46. 3 vezes 32, 96.
Então, quem estava dividindo passa multiplicando. X a gente isola. Então, vai ser x vezes 46 gramas é igual a 96 vezes 161 gramas. Então, x vai ser igual a 336 gramas de O2 no estado gasoso, que é a massa necessária para conseguir queimar completamente os 161 gramas de etanol. Então, o que nós temos também na outra relação? A outra relação nós trazemos a quantidade de matéria e volume, ou seja, volume molar tem que ser proporcional a uma quantidade de matéria a 1 mol e, portanto, igual aos coeficientes da reação balanceada. Lembre-se, reação balanceada. Balanceiem sempre qualquer reação. Vocês viram a reação, olhem lá se está balanceada, tudo bonitinho. Se tiver, show. Vai fazer as continhas. Se não tiver, balanceia e só depois tenta resolver. O que a gente tem, 1 mol de moléculas é igual a 1 volume molar de substância. Por que aqui está multiplicando? Porque se ele der 5 como volume molar, então você multiplica 1 vezes 5. Então, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Vamos colocar em prática. Para calcular a quantidade de matéria de 1 mol de etanol necessária para liberar 103,95 litros de gás carbônico em uma reação de combustão do álcool etílico feita sob temperatura de 300 Kelvin e pressão de 120.000 Pascal. Helena, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? A gente tem que lembrar o quê? Pressão, volume e temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, nós temos que lembrar transformações de temperatura, transformações de volume, transformações de pressão. Um atm é igual a 101,325 Pascal. E 1 mol é igual a aproximadamente 22,4 litros. E 273,15 Kelvin, que é a temperatura. Então, quando a gente joga esses valores aqui tudo bonitinho, o valor final ele corresponde a 20,77 litros. Aí vocês podem me perguntar, Helena, por que tu usou 101, 325 Pascal e não um atm? Porque na questão ele já pede o seguinte, ele já dá a pressão em Pascal. Então, se você quiser usar atm, você vai ter que transferir a pressão para atm e depois retransferir para Pascal novamente. É um trabalho em dobro e desnecessário. Aí vocês podem perguntar, Helena, eu já terminei a questão aí? Não, porque ele quer saber a quantidade de matéria. Você achou o volume final para que aquela quantidade de matéria seja liberada em 103,95 litros de gás carbônico. Aí você pega o valor lá e faz a relação da regra de 3. Do mesmo jeito das outras, não tem mistério. 1 mol vezes vai ser igual a 2 mols, que era 20,77, que é o que a gente achou, que corresponde ao gás carbônico, e o X é igual a 103,95 litros de gás carbônico, que ele já deu na questão. Então, X vai ser igual a 1 mol de etanol vezes 103,95 litros de gás carbônico dividido por 2 mols vezes 20,77 litros de gás carbônico. X é igual a 2,5 mol de etanol no estado líquido. Aí vocês perguntam, Helena, por que mol? Quando a gente vê aqui, o X ele está embaixo de 1 mol. Então, eu não consigo cortar esse mol com ninguém. Em compensação, quando eu faço a regra de 3, eu tenho que colocar unidade embaixo de unidade. É igual a vírgula quando a gente faz uma subtração, uma soma. É vírgula embaixo de vírgula. E quando eu boto divisão, aqui esse litro vai ficar em cima e esse outro embaixo. Então, eu posso cortar.
Se esse litro fosse multiplicando, eu não conseguiria cortar, porque eles estariam na mesma linha. Basicamente isso, eles estão na linha de baixo, eu tenho condições de cortar, tá certo? E obrigada, gente. Qualquer dúvida, vocês podem deixar na caixinha ou entrar em contato também pelos formulários, tá bom? Tchau, tchau!